TVC 16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez entrando no ar, ao vivo, entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Voltamos e vamos agora iniciar uma nova entrevista, agora com o historiador Neide Luiz, que é a segunda vez que vem ao nosso programa, e dessa vez em homenagem à Bauernfest, que se encerra agora domingo, nesse próximo domingo, nós vamos resgatar uma imagem do Major Júlio Frederico Keller, uma imagem que foi atingida no ano passado, por conta também dos eventos da Bauernfest, que houve inclusive matérias em jornal a respeito da vida, da personalidade, do temperamento do Major Júlio Frederico Keller, mas que durante todo esse ano a coisa ninguém mexeu no assunto, e agora, através de uma pesquisa do professor Neide Luiz, que é historiador, a imagem do Júlio Frederico Keller não é aquela que se teve notícia o ano passado. E vamos falar agora sobre a verdadeira imagem por conta dessa pesquisa levada a efeito pelo professor. Professor Neide Luiz, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no nosso programa. Professor, explique pra gente esse imbróglio. O que tem de verdade e o que tem de mentira nessa história? Ok, Bernardo, deixa eu só lhe adiantar. Eu não nasci em Petrópolis. Eu morei nos Estados Unidos muitos anos e em 1910 eu voltei para o Brasil e não me adaptei mais no Rio de Janeiro. Estava muito calor, muito estresse. Então eu me mudei para Petrópolis e estou adorando morar aqui. Só que quando eu cheguei em Petrópolis, e eu gosto de pesquisar, eu comecei a ouvir rumores de que o Major Keller ele tinha sido assassinado porque cometeu um desfalque, que ele tinha se suicidado de vergonha de ter roubado, que ele tinha sido expulso do exército, né? Ou seja, uma série de boatos que eu achei interessante, porque como é que uma pessoa que tenha esse histórico possa estar sendo homenageada na cidade com discursos elogiosos, com nome de avenida e com nome de escola e assim por diante. Então, e o ápice dessa história, como você acabou de dizer, foi justamente na Bauernfest do ano passado. Porque no primeiro dia da Bauernfest, um jornal de Petrópolis publicou um artigo de um membro do Instituto Histórico de Petrópolis, onde ele pinta um quadro do Major Keller terrível. Eu trouxe aqui algumas anotações, porque tudo que eu vou dizer hoje aqui não são opiniões minhas. Eu fiz uma pesquisa e eu vou reproduzir o que eu encontrei de fontes altamente de credibilidade nessa minha pesquisa. Então, só para começar, olha o que foi publicado na Bauernfest do ano passado sobre o Major Keller. O Keller tinha um caráter totalmente corrupto, que reunia a fraude, a tradição e a imoralidade. Um homem horrivelmente voluptuoso, quem tinha uma mulher bonita ou uma filha moça, recebia uma colônia bem situada, ou serviço lucrativo, ou emprego como inspetor. Não satisfeito em seduzir ele mesmo, chamou os brasileiros mais distintos da corte para lhe ajudar. A eles
a eles foi obrigado a entregar a mulher se não queria ver o pai ou o marido na cadeia e seus parentes na miséria. E por isso muitos alemães deixaram a colônia. E para encerrar o artigo, né, ele continua, né, esse membro do Instituto Histórico de Petrópolis. O marido não estava seguro da sua mulher, nem o pai da sua filha. Moças e mulheres foram formalmente roubadas, meninas de 9 e 10 anos foram atiradas à rua e desonradas, e ele, o homem alemão, prestou-se como atormentador e algoz de pobres colonos. Eu fiquei em choque. Como pode o Major Keller, o maior herói de Petrópolis, ser esse canalha? Né? Eu falei, isso não é possível. Eu aguardei uma manifestação do Instituto Histórico de Petrópolis, porque o maior herói da cidade foi atacado. Né? E aí, como não houve, né? O que eu fiz? Eu saí pesquisando. E no que eu saí pesquisando, eu encontrei, com relação a essa matéria, né, a esse texto, eu descobri que esse texto fez parte de uma carta do pastor Strahler. O pastor Strahler era um alemão que veio para Petrópolis e foi ele que construiu a Igreja Luterana de Petrópolis. Tá? Um detalhe interessante, o pastor Strahler chegou em Petrópolis 15 anos após a morte do Keller. Ele não conheceu o Keller. Tudo que ele sabia do Keller era de ouvir dizer. Além do mais, essa carta, que teoricamente ele mandou para a Suíça, foi em 1865. E o Keller morreu em 1847. Ou seja, com que objetivo o Strahler teria escrito uma carta dessa? E qual foi a fonte que ele teve para ouvir isso? Aí eu comecei a pesquisar e encontrei diversas coisas. Por exemplo, no dia da inauguração da comunidade evangélica de Petrópolis, participou do evento e nesse evento teve mais ou menos 2.500 pessoas, principalmente alemães. Né? Isso foi em 1862. Né? Aí estava presente o mordomo Paulo Barbosa. O mordomo Paulo Barbosa, ele era o mordomo do imperador Dom Pedro II. Agora, é aquela história, esse nome mordomo, ninguém espera que o Paulo Barbosa fosse servir cafezinho para o imperador, passar a camisa dele. Tá? Aquele era o título, na época, do chefe de gabinete. Então, o mordomo, ele participou desse evento, tá? E declarou o seguinte, ele pediu para as pessoas que estavam no evento, né, e ele estava junto com o presidente o presidente né, do Rio de Janeiro, né, da província do Rio de Janeiro, que se chamava Aureliano. Aí ele perguntou para o público inteiro, né, o Paulo Barbosa, se alguém tinha alguma coisa contra o Keller. Provavelmente ele devia ter ouvido algum boato, alguma coisa, né? Na época que o Keller estava vivo. O Keller estava presente no evento. E aí ele escreveu, em Petrópolis todos estão contentes com o Keller. Eu e o Aureliano, né, o presidente da província, pedimos ao pastor que convidasse a quem dele tivesse queixa a se apresentar a fazê-la. E não apareceu um só, e todos disseram que era ele o melhor amigo que tinham. Professor, deixa eu lhe interromper. Pois não. Essa carta do Strahler, pastor Strahler, que foi o fundador da Igreja Luterana, onde nós conhecemos hoje, ali na Avenida Ipiranga, que data de 1862, essa fundação, qual o interesse desse pastor Strahler em uma possível difamação do Major Keller? E, uma outra curiosidade também, se ele chegou ao Brasil posterior à morte do Keller, por que se deu tanta importância a essa carta do pastor Strahler? Essa é uma excelente pergunta. E eu encontrei essa resposta. Como eu estou dizendo, eu não vim aqui escrever ou reescrever a história de Petrópolis. Tá? Eu vim aqui reproduzir fontes confiáveis que tenham autoridade para poder opinar sobre esse assunto disseram. Então, duas partes da sua resposta. A primeira é a seguinte, eu encontrei
encontrei uma tese de uma historiadora PhD na Universidade Federal de Juiz de Fora em 2008. O nome dela é doutora Priscila Alcântara. Tá? Nessa tese, ela menciona, e o título dessa tese era a desconstrução da memória germânica em Petrópolis durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, qual foi o objetivo, né, primeiro, dessa publicação do jornal Tribuna de Petrópolis, que publicou essa carta na íntegra, tá? Nos dias 19, primeira página, nos dias 19 e 20 de março de 1942. Tá? Só que esse membro do Instituto Histórico de Petrópolis, ele só menciona, copia, né, a primeira parte da carta. E a segunda parte da carta, ela desfaz o que a primeira parte dizia, dizendo, inclusive, que a população de Petrópolis ficou tão aviltada com essas infâmias contra o major, né, que a Câmara Municipal instalou uma comissão parlamentar de inquérito. A conclusão da Câmara, isso está na segunda parte, o que ele não comentou. A conclusão da Comissão Parlamentar de Inquérito foi de arquivar, ou seja, não viram nenhuma prova. E um detalhe, a carta foi escrita em 1865, 17 anos depois da morte do Keller. Ou seja, já não tinha mais nada o que fazer. Aí o que aconteceu? O senhor que é chamado Pedro Jacobi, da Igreja Luterana, ele era um professor de alemão. E naquela época, nós estamos falando aqui bem no início da colônia, né? Naquela época, como não tinha pastor em Petrópolis, esse Pedro Jacobi era o responsável pela igreja. Quando o pastor Stroller chegou, ele ficou extremamente enciumado. Entendeu? E provavelmente o que o Stroller soube sobre o major veio dele. E veio de pessoas. Quem trabalhou em empresa grande, como eu já trabalhei, tá, durante muitos anos, a gente sabe que tem os grupinhos, um fala mal do outro fala mal do um. E o pastor Stroller ficou impregnado pelo ouvido de uma série de denúncias que eu vou mostrar aqui hoje, não foram comprovadas em hipótese alguma. Aí eu vou lhe dizer, para falar um pouco do caráter, aí sim, do Pedro Jacobi. Quando a comissão de inquérito arquivou o processo do Keller, sabe o que ele fez? Ele entrou com uma petição junto ao presidente da província para atacar o pastor Stroller, falar mal do pastor Stroller, para investigar irregularidades do pastor Stroller, tá? E a conclusão disso, isso está na matéria da Tribuna de Petrópolis, da segunda parte. A conclusão disso foi que o pastor Stroller teria sido expulso do Brasil. Aí eu falei, peraí, eu não quero defender só o major Keller, eu quero defender o pastor Stroller também. É verdade que ele foi expulso do Brasil? Não, não é verdade. Tá? Não é verdade. Por que o pastor saiu de Petrópolis? Quando o pastor, que era um alemão daqueles, né, durões, né, chegou em Petrópolis para pregar, ele descobriu que não tinha nenhuma igreja para ele pregar. Ou seja, que o local da igreja, veja só, o local que o major Keller destinou para a igreja luterana em Petrópolis, o terreno, tinha sido vendido pelo sucessor do major Keller, tá, para construir a casa dele. Ou seja, não tinha mais lugar. Aí o pastor Stroller, muito ativo, né, comprou um terreno, arranjou dinheiro, comprou um terreno e em 1 ano e pouco construiu aquela igreja que está lá. Mas tinha um detalhe. A religião oficial no Império era a religião católica. E a Igreja Católica, ela não permitia que nenhuma outro culto, outra religião, tivesse sino e torre na sua igreja, que era o que caracterizava uma igreja. Então, esses locais, esses templos, eram chamados de casas de oração. Aí o que o pastor, veja como um pastor era interessante, o que o pastor fez? Existia a velha Catedral de São Paulo, a velha matriz de São Paulo, que ficava na Rua da Imperatriz, bem em frente ao Palácio Imperial, que hoje é o Museu Imperial. Ali perto de onde está hoje
o Palácio, a Câmara dos Vereadores, né? Inclusive ficava num lugar onde tem uma ruazinha que sobe ali do lado, né? Aí, o que ele fez? Ele construiu o templo luterano no mesmo local onde é hoje, idêntico à matriz católica, idêntico. Só que os operários, né, religiosos, eles eram luteranos, né, fizeram um desenho de uma Bíblia com 2 cálices na frente da igreja. Tá? Quando o padre, né, católico, né, o bispo católico que estava de férias em Petrópolis, ele viu aquilo, ele foi reclamar com o delegado. Falou, não pode. A hora que bota uma coisa sagrada na frente do prédio, dá para entender que aquilo ali é um prédio sagrado. Isso é proibido. A igreja é católica oficial. Tá? Aí, o que o delegado fez? Chegou para o pastor e falou, tira isso daí. Aí o pastor, isso é o que todos contam, né? O pastor disse, senhor, se era para tirar, eu não teria colocado. Né? Isso gerou uma inimizade com o delegado e com a cúpula ali da polícia, né? Enorme. E foi por causa disso que o pastor foi afastado, porque ele não estava tendo um ambiente político favorável aqui em Petrópolis. Aí ele voltou lá para Basileia, né, na Suíça, que era a sede da imprensa. Então, em resumo, né, qual foi o objetivo da tribuna publicar aquela carta? Tá? Aí eu falo pela voz da historiadora PhD, né, a Priscila Alcântara, que ela disse o seguinte, deixa eu ver, na tese dela, né, que a tese chamava A Herança Germânica em Petrópolis representava uma incômoda situação para o governo Vargas, pois era uma cidade de veraneio para a elite ligada ao centro do poder e mantendo traços germânicos tão fortes, além de cultuar como fundador um germânico protestante, também, né, tinha como objetivo trazer à tona, né, a questão da antipatia do governo Vargas com a cultura alemã. Isso, um belo exemplo dessa perseguição que houve, né, contra os alemães, e todos nós sabemos, é que, primeiro, era proibido, né, por lei falar alemão nas cidades de cultura alemã. Segundo, os restaurantes, os bares, né, com nomes alemães tiveram que trocar de nome. Por exemplo, o bar Brasil, lá no Rio, famoso, era Bar Zeppelin. O bar Lagoa, famosíssimo, era o bar Berlim. O bar, essa história é interessante, o bar Luiz se chamava Bar Adolf. Só que o Adolf não era o Adolf Hitler, o Adolf era o sobrinho do dono, que era judeu. Entendeu? E esse tem um fato interessante sobre o Bar Luiz, né, que é histórico, né, que é o seguinte, assim como aconteceu em Petrópolis, né, que quiseram depredar as propriedades de alemães, né, os alunos do Colégio Pedro II invadiram o Bar Luiz e começaram a querer quebrar tudo. Nisso tinha um cliente, né, que estava tomando a sua cerveja e ele tentou acalmar a situação, ele pegou a cerveja, subiu em cima da mesa e fez um discurso. Acalmou todo mundo, foi todo mundo embora, não depredaram nada. Sabe quem era esse cliente? O Ari Barroso, o autor da Aquarela do Brasil. Né? Está muito interessante o nosso papo, mas eu vou pedir novamente um breve intervalo, porque senão os nossos anunciantes aqui puxam a minha orelha. Fiquem conosco, já voltamos, é muito rápido. Voltamos. Estamos entrevistando o historiador Neide Luiz e estamos resgatando uma imagem maculada o ano passado, durante a comemoração da Bauernfest, do major, planejador de Petrópolis, Major Júlio Frederico Keller. Professor, afinal de contas, Major Keller foi expulso do Exército, Major Keller se suicidou, Major Keller foi suicidado, ou seja, foi assassinado. Qual a verdade dessas três coisas? Porque há um conhecimento geral aqui em Petrópolis
que por conta de alguns estelionatos do Major Júlio Frederico Keller, ele teria sido expulso do Exército. Isso é verdade? E ele foi assassinado ou se suicidou? Qual é a verdade dos fatos? Esses são outros boatos que estão frequentes em Petrópolis. Deixa eu tentar ser bem sucinto. O Major Keller chegou em Petrópolis em 1828. Ele tinha 24 anos de idade. E ele era militar na Alemanha. E ele veio fazer o que no Brasil? Quando houve a independência, tá, o Dom Pedro I estava muito preocupado dos portugueses querendo reagir e havia diversas rebeliões pelo Brasil, principalmente no Nordeste. Então ele contratou alguns batalhões de mercenários estrangeiros, né, que tinham lutado lá nas guerras napoleônicas na Europa, que tinha acabado a guerra, e eles vieram para cá. Acontece o seguinte: no mesmo ano que o Keller veio, né, ele veio como membro de um dos batalhões estrangeiros. Um oficial estrangeiro, junto com 2 soldados, saíram de um bar bêbados, foram no Largo da Carioca, onde tinha um quartel, e saíram brigando com os soldados brasileiros. Foi uma briga horrível. Tá? No dia seguinte, o Dom Pedro I chamou todo mundo e perfilou todo mundo no quartel e falou: estrangeiros e brasileiros, quem participou dessa briga deu um passo à frente. Todo mundo que deu um passo à frente foi condenado na hora a 100 chibatadas. Tá? Isso gerou uma insatisfação nos estrangeiros que causaram a revolta dos mercenários. Não foi uma revolta pequena, não. Morreram 240 estrangeiros e 120 brasileiros. Aí o que o Pedro I fez? Acabou com os mercenários. A maioria deles voltou e o Keller quis continuar no Brasil e continuou, porque ele gostava do Brasil. Ou seja, o Keller não foi expulso do Exército, acabou. Né? Acabaram os batalhões estrangeiros e por isso é que ele saiu. Só que o Keller ficou no Brasil, 3 anos depois, em 1831, ele se naturalizou brasileiro. Aí ele pôde entrar para o Exército e fez uma carreira no Exército Brasileiro, chegando ao posto de major. Aí vem a questão do desfalque. Eu tenho aqui diversos depoimentos, né, que justificam o porquê desses boatos sobre o desfalque. Ele não deu desfalque nenhum. Tá? Se houve algum desfalque, pode até ter havido, isso foi por conta do tesoureiro. E ele não era o tesoureiro, ele era o coordenador geral. É um caso muito parecido com o que aconteceu no Mensalão, né, onde José Dirceu foi condenado pelo domínio do fato. Ele não necessariamente ele botou a mão no dinheiro, mas ele era responsável por aquilo. Isso foi a coisa do passado, né? Então, o que aconteceu? Eu vou dar 2 depoimentos rápidos, tá? Do Carlos Maú, que era descendente do colono Martins Maú, e o Carlos Maú nasceu em 1887 em Petrópolis. Ele disse o seguinte: o nome do Major Keller era referido na minha casa, né, pelos avós dele, com profunda reverência. Alguns dos meus antepassados chegaram aqui na fragata Justina, em 1837, tal. Só que quando o aliado do Keller, que era o Paulo Barbosa, o mordomo, né, foi afastado para uma missão na Rússia, né, quem substituiu era inimigo do Keller. Então, fez da vida do Keller um inferno. Um outro depoimento importantíssimo é do Gabriel Kopk-Freud, que foi um dos fundadores do Instituto Histórico de Petrópolis, uma entidade que eu respeito imensamente, diga-se de passagem. E ele disse o seguinte: solidamente apoiado pelo governo e pela mordomia, vinha Keller realizando seu plano quando uma mudança política afasta do país o mordomo Paulo Barbosa, seu amigo, que embarca para a Rússia em missão diplomática, passando a mordomia a quem não nutria pelo major nenhuma simpatia. Tá? Aproveitaram-se desse ambiente de desconfiança e inveja e despeito, né, para atribuir a ele um desfalque na Caixa Colonial. O que ele, depois aqui ele conta, não vai dar tempo de ler todo, né? Ou seja, o final é interessante ler. Ele falou: e pelo que fez em benefício do Brasil, tá, que lhe deve, entre muitos serviços, essa maravilhosa cidade em que vivemos, mereceu Keller no lugar de destaque na Galeria dos Mortos Ilustres, fazendo jus a que o chamemos, sem temer as iras dos nacionalismos mal compreendidos, um grande brasileiro.
Tá? Então, todo mundo que falava do Keller falava bem. Tá? Professor, não querendo lhe interromper, mas em função do nosso relógio ali, que é como se fosse uma guilhotina no nosso pescoço, o Keller, ele foi assassinado ou se suicidou? Não, na verdade ele foi um acidente. Tá? Quando o imperador veio pela primeira vez ver a colônia no Brasil, em 1847, o Keller preparou um evento na chácara dele do Valparaíso. Tá? E preparou uma brincadeira de tiro ao alvo. Um dos amigos dele não sabia atirar. Então, quando o Keller atirou, foi ver o alvo e voltou, o amigo se enganou lá com a arma, disparou e atingiu o Keller no braço esquerdo. E o Keller morreu de hemorragia. Levou 13 horas em agonia. Aí o que acontece? Nessas 13 horas, ele desculpou o amigo, tá? Disse que não tinha nada a ver. O amigo foi processado, foi absolvido em 2 julgamentos, né? E essa hipótese da morte ou de suicídio, ela não existe. Isso está num livro sensacional do desembargador, deixa eu ver aqui, pera um instantinho, do desembargador Antônio Isaías de Costa Abreu, que fez um inquérito quase que policial sobre a morte do Keller, entrevistando todo mundo. E a conclusão a que ele chegou, né, é que foi um acidente. Nada pode ser da culpa do Major Keller. Eu só queria aproveitar o final para mencionar um outro livro, uma outra fonte que eu usei, e que é um livro que eu recomendo, né, porque talvez tenha sido um dos melhores livros que eu encontrei sobre Petrópolis, embora não tenha sido escrito sobre Petrópolis. O nome do livro é Franz Rio, Diário de um Imigrante Alemão, que é do tetraneto de um imigrante que foi para Juiz de Fora. E nessa história toda, nesse livro, com uma quantidade enorme de fontes, ele menciona uma coisa que eu nunca tinha lido: como era a vida dos alemães na Alemanha antes de virem, por que eles vieram. Isso está tudo no livro, e quem quiser comprar, não estou fazendo propaganda do livro, mas ele está à venda na Livraria Nobel, na rua 16 de março. Tá? Eu fiquei impressionado com a riqueza de detalhes que esse livro tem. Entendeu? Professor, eu vou lhe dar 1 minuto para suas despedidas, que infelizmente nosso tempo está se esgotando, e esse é um assunto muito longo que demandará, com certeza, novas vindas do senhor aqui ao nosso programa, para falarmos sobre uma série de fatos históricos de Petrópolis, que isso é muito importante, levar esse conhecimento verdadeiro aos nossos telespectadores. Fique à vontade. Nesse tempo final, eu queria dizer o seguinte, fazer uma pergunta: qual é a história oficial da cidade? Eu não encontrei nas minhas pesquisas. E a responsabilidade de se criar isso é do Instituto Histórico de Petrópolis. Ou seja, se alguém da Europa, dos Estados Unidos, quiser pesquisar sobre o Brasil, sobre Petrópolis, vai encontrar onde a informação? Na carta do pastor Strehler. Né? Então, a história de Petrópolis está bastante distorcida, né? Principalmente em relação ao Major, e eu acho que deveria haver um movimento de resgate disso. Tanto é que eu fiquei surpreso que depois daquelas infâmias que foram atribuídas ao Major Keller na Bauernfest do ano passado, não houve uma manifestação sequer de desmentido do Instituto. E quem cala consente, o que é injusto. Uma das minhas preocupações maiores na vida é não aceitar injustiças. Então, quando eu vi aquele artigo, né, eu achei que o Major estava sendo injustiçado, e aí eu pensei, como ninguém se manifestou, se o povo da terra não defende o seu herói, então eu, que não nasci aqui, saí feito um louco, e ao longo desse ano passado inteiro, né, eu estudei a vida do Keller, né, e a história dele em Petrópolis, e posso assegurar com muita certeza, eu não vi nada que seja concreto sobre as atividades erradas do Keller em vida. Não existe ninguém 100% bom, 100% mal. Se o Keller cometeu enganos, é até possível, mas daí a dizer que ele era um aliciador de mulheres, ele incomodava crianças, que ele gerava prostituição, aí é uma injustiça que não tem tamanho. Com a palavra, o Instituto Histórico de Petrópolis. Professor, muito obrigado mais uma vez por sua vinda aqui ao nosso programa. Não faltará a oportunidade de o senhor retornar aqui.
Eu queria agradecer à senhora e ao senhor o carinho e a paciência que teve para conosco e para com o nosso programa durante essa hora, prometendo para quinta-feira que vem um novo programa, uma nova entrevista. Eu queria desejar a todos uma excelente semana. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor.